Número 10. Pescando uma submetralhadora, MP-40. A submetralhadora, MP-40, foi durante muitos anos a arma de escolha do exército nazista. Esta metralhadora de alta potência foi utilizada por praticamente todos os soldados enviados para as linhas de frente, portanto não é incomum encontrar muitas delas em toda a Europa. Entretanto, o que é raro é encontrar uma que esteja em perfeito estado, algo que aconteceu na República Tcheca, quando um grupo de pescadores conseguiu capturar em sua linha um objeto metálico, que acabou sendo uma dessas armas. Este exemplar foi imediatamente levado a uma loja de armas local, onde, para surpresa de todos, após uma limpeza completa, a arma ganhou vida, e pode ser usada a qualquer momento. Hoje ela está instalada em um museu da Segunda Guerra Mundial, em Praga, e é apresentada como a única arma desse tipo, que depois de ser enterrada por décadas, ainda é capaz de entrar em combate. Número 9. Estoques de armamentos encontrados por historiadores. Um grupo de cientistas historiadores passou décadas em busca de tesouros ocultos da Segunda Guerra Mundial, documentando alguns dos achados mais surpreendentes. Por exemplo, durante a década de 1960, este grupo localizou no fundo de um pântano um estoque substancial de fuzis, com a maioria novos em folha, e ainda em sua caixa original. Outra de suas descobertas foi um monte de projéteis soviéticas de 45 mm, originalmente usadas para quebrar a armadura de tanques Panzer dos alemães. Além disso, ao longo dos anos eles encontraram nada menos que 200 peças de morteiros alemães de 50 mm, não explodidas, várias delas ainda dentro da caixa de latão, na qual costumavam ser transportadas, sem mencionar as mais de 1000 minas terrestres antitanque, localizadas em perfeitas condições, e muitas delas ainda em funcionamento. Número 8. Bombas aéreas não detonadas. Por décadas, centenas de enormes bombas aéreas foram descobertas, e muitas delas ainda ativas, e em locais que representam um risco terrível para dezenas ou mesmo centenas de vidas. Há casos emblemáticos, como uma bomba de 900 quilos, encontrada em um terreno de apartamentos em Frankfurt. A bomba foi encontrada após o início de trabalhos de renovação na área, e causou o despejo de cerca de 70 mil pessoas, que tiveram que esperar que as autoridades retirassem o perigo do local. Em outro caso em Bielorrússia, uma bomba alemã pesando mais de 1 tonelada, foi encontrada enterrada em uma área elétrica. Esta bomba de impacto era uma bomba que ainda estava ativa, e exigia muitas horas de trabalho para desativá-la. De fato, estima-se que ainda hoje, pelo menos 300 bombas de grande porte estão espalhadas por toda a Europa, e muitas delas ainda representando um grande risco para os seres humanos. Número 7. Avião monomotor Kitty-Hawk P-40. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 30 mil aeronaves aliadas e do eixo foram abatidas. A maioria delas acabou praticamente pulverizadas. No entanto, algumas conseguiram sobreviver apenas para serem encontrados muito mais tarde, mas poucos casos foram tão extremos como o do Kitty-Hawk P-40, uma aeronave americana, conhecida por sua enorme capacidade de manobra e poder de fogo. Uma dessas aeronaves foi abatida no meio do deserto do Saara, onde permaneceu por mais de 70 anos, antes de ser encontrada. O que é surpreendente é que quando o avião foi encontrado, ele estava praticamente intacto. Muitos de seus instrumentos ainda eram funcionais, com apenas danos externos do ataque que o trouxe à terra, e do impacto com a areia. O que também chamou a atenção de seus descobridores foi que eles também encontraram os restos do que parecia ser um campo improvisado. Isto poderia indicar que o piloto conseguiu sair do acidente com vida. Número 6. Tanque T-34 no fundo de um lago. Durante a Segunda Guerra Mundial,
Milhares de tanques foram destruídos, principalmente pela ação de cargas de artilharia ou ataques aéreos. No entanto, vários outros estranhamente acabaram em lugares verdadeiramente inesperados. Um deles é este T-34 russo localizado no fundo de um rio. A descoberta foi feita praticamente por sorte, mas depois de descobrir que era um grande objeto no fundo deste rio, as autoridades mobilizaram os equipamentos necessários para levantar cerca de 30 toneladas de ferro e trazer este enorme tanque de volta à superfície. O tanque T-34 foi de longe o blindado mais famoso e prático do exército russo, e seu uso em larga escala contribuiu para a derrota dos nazistas, especialmente quando o inverno siberiano chegou. Este fato histórico tornou a recuperação do tanque uma tarefa prioritária. Este tanque T-34 sobreviveu à guerra e quase 30 anos debaixo d'água. Número 5. Motocicletas L300. Embora existissem milhões dessas motocicletas em seu tempo, a verdade é que hoje é muito difícil encontrar uma que não tenha sido modificada. No entanto, um grupo de colecionadores encontrou pelo menos uma dúzia delas enterrados em um pântano russo. As L300 eram as principais motocicletas do Exército Vermelho e eram frequentemente usadas mesmo em ataques de grande escala. De fato, elas desempenharam um papel importante na reconquista de Leningrado, pois permitiram que o exército e a resistência se movessem com muita facilidade pela cidade. As motocicletas estavam praticamente intactas. De fato, várias delas mantinham suas áreas cromadas livres de ferrugem, graças ao pH do ambiente em que foram encontradas. Além disso, após uma extensa limpeza, algumas delas estavam prontas para andar. Apesar disso, quem as encontrou decidiu doá-las a vários museus russos, que hoje as têm como peça principal de muitas de suas exposições. Número 4. O navio-bomba Richard Montgomery. Há pelo menos 1000 naufrágios da Segunda Guerra Mundial, quase todos bem localizados, conhecidos e segurados. No entanto, há um que ainda hoje representa um risco terrível para outros barcos. Este é o navio Richard Montgomery, um enorme cargueiro bombardeado e afundado em águas inglesas, especificamente no meio de um canal de transporte movimentado. Isso realmente não seria um problema se o navio em questão não tivesse a capacidade de acabar com tudo ao seu redor. O motivo é que dentro do navio há cerca de 9.000 bombas, incluindo 286 bombas de mais de 1 tonelada cada, e 2.900 bombas de fragmentação, o que soma cerca de 1.400 toneladas de TNT ativo. Tanto é o perigo gerado por este naufrágio, que é vigiado pelas forças navais britânicas 24 horas por dia, e nenhum navio sem exceção está autorizado a aproximar-se deste navio. Número 3. O Super Submarino I-400, da Marinha Imperial Japonesa. Os submarinos da classe I-400, da Marinha Imperial Japonesa, foram os maiores da Segunda Guerra Mundial, e permaneceram assim até o desenvolvimento de submarinos de mísseis balísticos, na década de 1960. Eles eram os submarinos porta-aviões, capazes de transportar 3 hidroaviões para seus destinos. Eles foram concebidos para ir à superfície, lançar os aviões e em seguida mergulhar rapidamente, antes que fossem descobertos. Também eram fortemente armados, com torpedos e canhões de convés. O submarino classe I-400 era o maior e mais avançado submarino de sua época, sendo capaz de viajar 1,5 volta em torno do globo, sem precisar reabastecer. Um destes submarinos, desaparecido desde 1946, foi encontrado a sudoeste da costa de Oahu, a mais de 2.300 pés de profundidade, cerca de 700 metros. Ele havia sido capturado no fim da Segunda Guerra pelos militares americanos e mantido em Pearl Harbor para inspeção. Quando se iniciou a Guerra Fria, os soviéticos exigiram ter acesso ao mesmo, segundo um acordo da Segunda Guerra. Os americanos não pensaram duas vezes
antes de afundar 5 desses submarinos, com inovações que poderiam servir de base para o desenvolvimento de novas embarcações durante a Guerra Fria. Número 2. Medalhas soviéticas, de alto valor. Medalhas, especialmente aquelas concedidas no campo de batalha, são itens encontrados com muita regularidade, especialmente em territórios onde se sabe que grandes batalhas ocorreram. No entanto, algumas medalhas muito específicas são particularmente difíceis de encontrar, geralmente porque nenhum de seus credores os levaria ao campo de batalha. Por exemplo, a Rússia deu aos seus combatentes, que sobreviveram ao campo de batalha, a medalha soviética da bravura, mas aqueles que, além de sobreviver, realizaram algum ato heróico, receberam a medalha da Ordem Vermelha, uma insígnia que só foi encontrada algumas vezes. O mais surpreendente é que, nessas duas ocasiões, ambas as medalhas estavam em perfeitas condições, revelando em detalhes e intrincada gravura o selo soviético e sua inconfundível cor vermelha. Número 1. Carros escondidos na França. Embora este achado não inclua nenhum artefato militar, a verdade é que, dada a sua magnitude, pode-se dizer que este é o maior tesouro civil da época da Grande Guerra, encontrado décadas depois, em um enorme túnel saturado de carros, localizado em uma pedreira subterrânea em Paris. Muitos deles de enorme custo, deixados por seus donos, que procuravam protegê-los da ameaça nazista. Hoje seu valor é inestimável, ainda mais sabendo que entre os carros encontrados em total deterioração, se encontram Mercedes-Benz e Rolls-Royce. Em muitos casos, ainda novos. Eles acabaram sucumbindo à ferrugem e à umidade. Atualmente, a estrutura desses carros é muito fraca, então transportá-los de seu local de descanso é tecnicamente uma sentença de destruição. Algo indesejado principalmente pelo imenso valor histórico desse achado. Não se esqueça de se inscrever no canal Cena Top, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos.